Olá, eu sou Dalciana Castro e você acompanha agora mais uma edição do MPTV. No programa de hoje vamos entrevistar o promotor de justiça, Ronald Pereira. Ele é o titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência em São Luís. Promotor, nós vamos falar hoje sobre acessibilidade, que é um tema atual, um tema urgente, sempre está se discutindo. O que significa na prática acessibilidade? A acessibilidade é um direito fundamental social. Ele foi previsto claramente na Constituição como um direito que as pessoas têm de dispor de serviços públicos, de poder usufruir de toda a prestação que o Estado dá às pessoas de modo geral. Isso significa que ele é uma condição para que se possa acessar outros serviços, outros direitos fundamentais também. Muitas vezes, quando se fala em acessibilidade, remete-se imediatamente à pessoa com deficiência, mas isso é um erro de pensamento, né? Exatamente. A referência legislativa é o Decreto 596/2004, que é o Decreto da Acessibilidade, que se aplica a qualquer pessoa com dificuldade de mobilidade. Isso se aplicando a pessoa com deficiência, a pessoas idosas, a gestantes, a crianças, a pessoas com nanismo, enfim, a qualquer pessoa que tem dificuldade na sua locomoção. Existe uma legislação específica para tratar desse assunto no Brasil? Sim, nós temos um arcabouço normativo muito forte, muito robusto nesse sentido, que começa com a Constituição Federal. Em seguida, nós temos a Lei 7.853/89, um ano após a aprovação da Constituição. O decreto que a regulamentou, que é o Decreto 3298/99, 10 anos após. Nós temos o Decreto 596/2004, que é um decreto específico da acessibilidade. E para coroar esse arcabouço, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Essa legislação é efetiva ou ainda precisa de evolução quando a gente vai falar nessas relações de respeito, de mudança de mentalidade? O grande desafio hoje que se apresenta para o constitucionalismo moderno, contemporâneo principalmente, é o de efetivar esses direitos. Nós temos hoje uma previsão normativa muito clara, muito específica, muito contundente, mas infelizmente essa afirmação não se realiza por conta de várias restrições e condicionamentos. É necessário, portanto, que a sociedade e as instituições que defendem esses segmentos, elas continuem essa luta para se tornar efetiva essa legislação. São Luís, por exemplo, é uma cidade acessível? Lamentavelmente não. Aliás, no Brasil, nós não temos uma cidade que possa se tornar considerada plenamente acessível. Nós temos muita dificuldade nesse sentido, né, de toda a ordem, principalmente no aspecto do planejamento das cidades. São cidades que muitas vezes elas não analisaram o aspecto do seu crescimento, são cidades que não permitem uma expansão urbanística adequada, ordenada, e isso, inclusive, repercutiu negativamente na questão da acessibilidade. Essas são as principais barreiras, por exemplo? Então, nós também temos a barreira da cultura, né? A cultura da população, infelizmente, é uma cultura que não vem ao encontro da garantia desses direitos. Por exemplo, nós temos as calçadas inacessíveis, que é de responsabilidade do proprietário do imóvel. O imóvel pertence ao proprietário e ele é que tem que ter a obrigação de realizar as calçadas de acordo com a legislação. E ao poder público o dever de fiscalizar para que nós possamos ter essa possibilidade de locomoção adequada para as pessoas com dificuldade de locomoção, principalmente pessoas com deficiência. Promotor, como é que tem agido o Ministério Público para tratar dessas questões? Nós atuamos em duas frentes. A frente extrajudicial, onde nós temos encontro com as entidades, em eventos, audiências públicas, e no fronte judicial, onde nós ingressamos com as ações específicas para que nós possamos garantir a sentença judicial favorável à acessibilidade. Promotor de Justiça Ronald Pereira, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre acessibilidade aqui no MPTV. Nós é que agradecemos imensamente. Até a próxima edição.